Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Mulheres Bíblicas. Hoje encerraremos o assunto sobre a esposa de Manoá. E junto comigo estão as queridas Andréia, a paz do Senhor Andréia. Paz do Senhor Cris, paz do Senhor Eveline está aqui conosco também, né? É uma alegria para nós podermos prosseguir nesse assunto e hoje vamos encerrar a respeito dessa mulher tão cheia de virtudes, cujo nome nem está na Bíblia, né? Mas a esposa de Manoá. Amém. A paz do Senhor Eveline. Paz do Senhor Cris, a paz do Senhor Andréia. Nós desejamos a paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Muito bom ter vocês aqui conosco para conversarmos mais um pouco sobre a palavra de Deus e aprendermos mais a como sermos mulheres agradáveis a Deus. Amém. No programa anterior, vimos que após a primeira visita do anjo do Senhor, a mulher de Manoá tornou a encontrá-lo no campo. Com prontidão e discernimento, aquela mulher não hesitou em correr para chamar o esposo e anunciar que havia acontecido novamente. Essa atitude fez com que seu esposo também alcançasse uma experiência com o anjo do Senhor. Isso foi tão profundo que Manoá temeu e desejou oferecer holocausto àquele anjo, sem saber que era o próprio mensageiro de Deus. Queridas, nós convimos ao longo desses últimos programas que essa família, especialmente essa mulher, compreendeu o que era o valor da submissão, a identidade que o Senhor havia estabelecido para a formação de uma família e o que o esposo representava dentro do lar. E na sequência agora que nós vamos ler, dos versículos 18 a 22, em Juízes 13, diz: "E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E agiu o anjo maravilhosamente, vendo o Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, o que, vendo o Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre o seu rosto. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá, que era o anjo do Senhor. E disse Manoá a sua mulher: certamente morreremos, porque temos visto Deus." Aqui, Eveline, nós percebemos assim, o temor e a obediência ao Senhor na vida dessa família. E quando nós alcançamos isso dentro do nosso lar, a glória de Deus se manifesta, né? O anjo do Senhor se manifestou ali naquela família. É maravilhoso, né, Andréia? Cris, ver essa experiência que eles viveram. Que maravilha receber o mensageiro, o enviado de Deus. Aquele anjo ali representava a ação de Deus dentro daquele lar, a presença de Deus dentro daquele lar, a operação de um projeto maravilhoso que Deus tinha não somente para aquela família, mas para o povo de Israel. Então, como que nós vemos a presença daquele anjo? A palavra do Senhor às vezes traz outras referências sobre o anjo do Senhor em outros momentos, né? Outros servos, né? Gideão e outros que tiveram uma experiência com esse ser celestial que fala o anjo do Senhor. E vemos aí a presença do próprio Deus ali com eles, né? E interessante que quando eles perguntam qual é o seu nome, e ele fala: por que perguntas o meu nome, visto que é maravilhoso? E aí nós vamos lembrar da profecia de Isaías, quando profetizou acerca do Messias, do Salvador, né? Que disse que ele seria conhecido, né? O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então mostrando assim naquele momento ali a presença de Deus, a presença da operação de Deus, a operação de maravilhas que viria através de Jesus, o nosso Salvador, já estava sendo manifesta ali dentro daquele lar. E interessante que ele se revelou de acordo com a necessidade daquela família.
A necessidade daquela família era um milagre, era uma operação de maravilhas. Aquela mulher era estéril, não podia gerar filhos. Então ele se revela como aquele que é maravilhoso. E isso serve para nós de lição mesmo, né? De exemplo, de valorizarmos a presença de Deus dentro da nossa casa. Muitas vezes nós estamos em casa, o Senhor fala conosco, Deus fala conosco através de um sonho, de um louvor. Nós sentimos a presença de Deus, isso não é comum, isso é maravilhoso. É um privilégio termos a glória, a presença, o anjo do Senhor, né? Os ministros do Senhor que muitas vezes são enviados para ministrar, para trazer livramento. Então é um privilégio para nós essa presença, essa glória de Deus dentro da nossa casa. Isso é uma bênção, porque quando nós entendemos o valor da presença do Senhor dentro da nossa casa, assim, tudo foi dito, mas vamos pontuar aqui. Ele obrou maravilhosamente. Por quê? Porque aquela mulher era estéril e ela ia gerar um filho. Então, nós vemos que se nós percorrermos o caminho que ela fez, de ter ouvido primeiro ela ter ouvido primeiro a voz de Deus, porque o anjo chegou para ela primeiro. E aí ela foi lá e relatou tudo ao seu marido, com riqueza de detalhes. Gerou nele a expectativa de viver essa mesma experiência. E ele, nesse momento aqui, estava vivendo essa experiência. Agora, não mais ela separada, mas eles, enquanto casal, estavam vivendo essa experiência. E quando o anjo chegou a segunda vez, ela falou, não, aguarda, porque eu vou buscar o meu marido, porque ele quer viver essa experiência. Então, quando nós vivemos, oramos, buscamos, testemunhamos, o Senhor vai obrar maravilhosamente e vai alcançar. Né? Isso é uma bênção. Exatamente. E no versículo 23, continua, né? Porém, sua mulher lhe disse, se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria na nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Aqui, nós vemos isso que vocês acabaram de falar, né, Evelina? A manifestação da glória de Deus, quando nós buscamos dentro de casa, quando nós oramos, nos rendemos diante do Senhor, a glória dele se manifesta, isso gera temor nas nossas vidas, né? Temor e tremor. E a ponto da gente achar que nós não somos dignos, que oferecermos a nossa oferta. Quem somos nós diante de um Deus tão tremendo que faz tantas maravilhas e opera em nosso favor, né? Isso daí gera-nos muitas vezes o temor, mas é aí que vem a fala dela, né? No versículo 23. E interessante aqui que nós vamos ver, né? Diante daquele anjo, eles trouxeram as suas ofertas. Ofereceram um holocausto, cabrito, sacrifício e a oferta de manjares. Então a palavra do Senhor lá em Tiago diz assim, achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então, a forma como nós nos achegamos a Deus, você que está nos ouvindo, que muitas vezes não conhece a palavra de Deus, nunca teve contato com uma igreja, como que você se achega a Deus? Nós nos achegamos a Deus através do sangue de Jesus. Aquele holocausto ali representava profeticamente o sacrifício perfeito de Jesus na cruz do Calvário. E é por este sacrifício que nós temos acesso a Deus. Então, o elo de ligação da nossa casa, da nossa família com o céu, é exatamente o sangue de Jesus. Por isso, precisamos ensinar os nossos filhos, viver a cada dia essa doutrina do sangue dentro da nossa casa, que é por este sacrifício maravilhoso que nós temos acesso, comunhão a Deus. É através desse sacrifício maravilhoso que as bênçãos de Deus chegam ao nosso lar. Inclusive, a mais valiosa de todas, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, eles ofereceram ali o sacrifício, houve o derramamento de sangue e houve também a oferta de manjares. A oferta de manjares ela era aquela oferta que era feita com azeite, com a flor de farinha, né? Com os bolos asmos sem fermento, com incenso, que representa para nós o quê? Adoração, oração. Então, dentro de uma casa que tem a doutrina do sangue consolidada, que você ama, entende o sacrifício da cruz, que você entende o valor do sangue de Jesus, dentro de uma casa que tem louvor e adoração a Deus e oração, é a casa onde Deus se manifesta e opera maravilhas, opera milagres maravilhosos e abençoa as nossas vidas. E aí um ponto interessante também, pode ver que
Manoá que foi lá oferecer o sacrifício. E aí, diante daquilo que nós estávamos estudando, aprendendo sobre submissão, sobre o lugar do varão na casa, aquela mulher, ela chamou o marido, ela viveu primeiro a experiência com o anjo, mas na hora de oferecer o sacrifício ali, foi Manoá que ofereceu o sacrifício, como sacerdote da casa, varão da casa, cabeça do lar, ele que levou o sacrifício diante de Deus. Mas a mulher estava junto ali, que a palavra fala que ela estava do lado como adjutora, e eles viram e ficaram maravilhados com a operação de Deus. Então é uma casa em que o marido e a mulher trabalham e pelo bem comum, pela salvação da casa, pela bênção de Deus reinando dentro do lar. E quando a gente vê que, igual a Eveline falou, que a bênção maior, o milagre maior é a salvação que nós obtemos pelo sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus. Então, o Senhor já operou esse grande milagre na vida, né? E aqui fala, só voltando aqui um pouquinho no versículo 21, diz que nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá e nem a sua mulher. Mas eles viveram essa experiência, que foi a experiência do anjo obrar maravilhosamente. Então, às vezes o Senhor opera uma grande bênção na nossa vida. E aquilo marca a nossa vida profundamente, a nossa casa profundamente. E pode ser que nunca mais Deus faça uma coisa semelhante àquela. Uma maravilha daquela, mas nós já vivemos aquela experiência. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus maravilhoso, que opera aquilo que é impossível. Então, diante disso, quaisquer que sejam os problemas que você, mulher, pode estar enfrentando dentro do seu lar, o Senhor é aquele que opera maravilhas. Agora, se você já viveu essa experiência dentro da sua casa, ainda que o Senhor não esteja fazendo nesse momento, porque nós vivemos sob a submissão do nosso Senhor, né? O nosso Deus é soberano na vontade dEle e você sabe a quem você serve, e um milagre maior, que é o milagre da salvação, já foi operado. Então, sempre rememore aquilo que Deus já fez na sua vida. Testemunhe disso para os seus filhos. Um dia aconteceu isso, Deus fez isso dentro da nossa casa. O Senhor apareceu ao seu pai, o Senhor falou conosco. Nós oferecemos a Ele um louvor, uma gratidão, e Ele operou maravilhosamente dentro da nossa casa. Então, nós temos sempre que nos lembrar disso. Ainda que em determinado momento nós vivamos uma luta e não obtenhamos ali a solução que era o nosso desejo. Não é que nós não tenhamos a vitória, porque a vitória ela é do Senhor, né? Então a gente tem sempre que lembrar dessas coisas. Ficou uma marca, né, Andréia, naquela casa, como a Andréia falou, né? Porque chega aqui no versículo, eles falam assim, porque temos visto Deus. Olha que expressão forte, né? Nós podemos hoje olhar e falar assim, eu tenho visto Deus dentro da minha casa, eu vejo Deus na vida dos meus filhos, eu vejo Deus nas decisões dentro do meu lar. Então, é essa experiência que eles viveram e que não ficou para trás, que Deus hoje concede ainda àqueles que o buscam e querem viver uma vida de santificação, de dependência a Ele. E que esta seja a marca também do nosso lar, né? Temos visto Deus, uma experiência que vai ficar como testemunho. Principalmente para os filhos, né, Eveline? Porque às vezes os filhos ainda não tiveram essa experiência, mas se nós testemunharmos que nós temos visto Deus, um Deus que está dentro da nossa casa, que fala conosco, que opera dentro da nossa casa, assim como Manoá teve o desejo, os nossos filhos também terão o desejo de ter essa experiência com o Senhor. Exatamente. E é o tempo magnífico e precioso de Deus, porque quando aquela mulher foi preparada, aquele esposo foi preparado, aí chegou o tempo do milagre acontecer. Então, olha só como que o Senhor, Ele é perfeito em todas as suas ações. Então, às vezes a gente acha que está demorando determinada bênção acontecer na nossa vida, determinada promessa, mas aí se a gente for igual, quando a gente analisa essa história, a gente vê que em cada detalhe, na hora que os dois estavam prontos, o milagre chegou, né? E é o que a gente vê nos versículos 24 e 25. Depois teve esta mulher um filho e chamou o nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor o começou a impelir
de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. É interessante porque Sansão significa aquele que brilha, o forte como o sol. Então, essa mulher era estéril, essa mulher vivia no meio de um povo que não cria em Deus, e o Senhor proveu alegria para aquela casa, o milagre através da vida de Sansão, né? Ou seja, aquele que ia brilhar, né? A bênção, o milagre ali para aquele lar. Mas ao mesmo tempo, essa criança, o fruto que o Senhor opera em nós, ele dá fruto, né? Seria um grande livramento para Israel. Né? Então, assim, os filhos, como vocês colocaram, mas a gente quer abordar mais esse assunto, né, nesse momento, para falar justamente para aquelas mulheres que estão, os filhos na primeira infância, na adolescência, na juventude, né, vocês como mães, assim, a influência da mãe, né, para que essa bênção, né, ela se estenda, como o André já começou a falar aqui, na vida dos filhos, mas acho que é muito importante para aquelas que nos assistem, né, no programa, no YouTube, na TV. A esposa ali de Manoá, os pais de Sansão, eles tinham uma profecia, eles tinham um projeto de Deus para a vida daquela criança. Mas aquela criança, quando nasceu, era uma criança como outra, ia brincar, ia correr, ia crescer, ia viver os desafios dela quanto na infância, na adolescência, na juventude. E quando aquela criança nasceu, ele não tinha conhecimento dessa profecia. Ele não tinha vivido aquela experiência que os pais haviam vivido. Então era responsabilidade dos pais transmitirem ao filho que ia ser nazireu. O Senhor falou que ele seria nazireu desde o ventre, mas o que era ser nazireu? Então aquilo ali foi viver a palavra de Deus e instruir. A palavra fala, instrui o menino no caminho que deve andar. E foi o que eles tiveram que fazer dia após dia. Instruir o menino, meu filho, você é diferente. Deus tem um projeto para a sua vida. Deus te escolheu para ser um nazireu. Nazireu é aquele que se separa. Você vai conhecer o que agrada, o que não agrada a Deus. Você vai se abster de bebida forte. Então eles foram dando ao menino toda a instrução. E se nós trouxermos para os nossos dias, hoje é nossa responsabilidade levar os nossos filhos ao conhecimento de Cristo. Apresentar aos nossos filhos o amor de Deus. Mostrar para eles que existe um projeto eterno de salvação em que eles estão inseridos nesse projeto. Que um dia eles vão ter que fazer a própria escolha. Um dia eles terão que aceitar Jesus como Salvador. Você conhece meu filho Jesus? Você já sentiu a presença de Deus em algum culto? Muitas vezes nós levamos os nossos filhos todo dia para a igreja e não estabelecemos com eles um diálogo sobre aquilo que é eterno, sobre aquilo que é a palavra de Deus, sobre o que eles estão ouvindo no culto. Então é nossa responsabilidade como pais levar os nossos filhos a esse conhecimento do projeto que Deus tem para a vida deles, do projeto de salvação de Deus. E aí quando a gente fala de primeira infância, igual a Cris falou, a primeira infância é um momento propício para iniciar. Porque às vezes a mãe vai falar assim, mas ele só tem 1 aninho, tem 2 anos, é muito pequenininho, né? Ainda não entende bem as coisas. Mas a própria neurociência hoje mostra para a gente acerca de desenvolvimento humano que até os 3 anos de idade, uma criança ela faz mais sinapses lá, as conexões entre os neurônios, até os 3 anos do que ela vai fazer durante a sua vida toda, o restante da sua vida. Olha que campo frutífero. Campo fértil para plantar ali a semente, a palavra de Deus. Então, nós não podemos perder tempo. É começar desde pequenininho mesmo, contando as histórias bíblicas, explicando alguma palavra, vocabulário. Às vezes eles ouvem palavras que prega na igreja, que o pastor fala, que o irmão fala, ou que tem no louvor que eles ainda não entendem muito bem, então explicar para eles o que significa aquela palavra. No dia a dia, trazer para eles o hábito da leitura, a palavra de Deus, da oração, para que eles começam a compreender e a viver as experiências com Deus. E eles estão entendendo tudo. Eu vou contar aqui só uma pequena experiência de uma professora lá da igreja, que ela foi criança na igreja, né? E aí ela disse o seguinte, que a professora sempre falava na escola bíblica, a mãe dela era professora, né? Falava que a candeia tinha que estar acesa no coração, né? A candeia. Então, se fizesse alguma coisa que o Senhor não se agradasse, apagava a candeia no coração. E aí ela tinha um irmão mais novo do que ela, e às vezes eles brigavam dentro de casa, 2 irmãos, crianças, intermediários ali. E aí a mãe um dia foi e ela estava na beira do espelho
pegou um banquinho, subiu no espelho e estava com a boca aberta. Minha filha, o que foi? Eu briguei com meu irmão, tá tudo escuro dentro da minha boca, eu acho que a candeia se apagou. Olha só, era uma criança de 6 anos, está aprendendo tudo. Então, tudo que está sendo dito, ela realmente está ali guardando. E Eveline falou uma coisa que eu achei muito importante. Às vezes nós levamos nossos filhos para a igreja todos os dias e nós temos uma compreensão. Por quê? Porque a gente tem uma bagagem toda de seminário, de leitura da palavra, e eles não têm. Já ouvi criança que ficou com medo de sangue, porque falava tanto em sangue, mas nunca, ela não tinha compreensão do que era aquilo. Precisava de uma conversa para que ela entendesse, ela era pequenininha, né? Como isso é relevante, né? Então, às vezes nós achamos que o pastor pregou, nós entendemos tudo, a criança também entendeu. Não, a gente tem que chegar em casa e perguntar, enquanto mãe, o que você entendeu na mensagem hoje? O que o pastor falou? Ele falou isso, você entendeu? Porque às vezes usa até um vocabulário que não alcança o pequeno. Pergunta, meu filho, o que você entendeu hoje? Meu filho, o que você entendeu da mensagem? E às vezes não entendeu nada. E aí nós, com a linguagem deles, podemos trazer ali uma mensagem, né? E isso vai se estendendo, né, Cris, para a juventude também, né? Os filhos, quando são jovens, precisam igualmente de um cuidado. Não é porque já é maior de idade, ele está dentro da sua casa, mesmo os filhos casados, a gente continua sendo mãe, eles continuam sendo os nossos filhos e na medida em que for possível, em que não houver interferência, nós podemos estar ali com uma palavra vindo da parte do Senhor. Mas os jovens eles precisam da experiência. Porque às vezes eles têm o conhecimento de muitas coisas do mundo atual, da modernidade, dos estudos, mas não têm a experiência. Então, nós que ouvimos a voz do Senhor, temos que levá-los a viver a experiência. Assim como o Manoá viveu junto com a sua esposa, nós temos que levar os nossos filhos a viverem essa experiência, mesmo jovens. Às vezes, um intermediário, ele tem uma experiência marcante na vida dele e ele vai se lembrar muito tempo. Mas às vezes o filho nasceu na presença do Senhor e chegou ainda na juventude e não teve a sua experiência. Continua sendo o nosso papel, enquanto mães, em oração, buscar o Senhor para que eles tenham essa experiência. E Sansão, como nós vimos aqui na palavra, né? Sansão, ele foi muito usado pelo Senhor. Durante 20 anos, ele foi juiz ali em Israel. Então, o Espírito de Deus, como nós vimos aqui, que o Espírito do Senhor o começou a impelir, né, a partir desse momento. Então, ele foi muito usado, mas houve um momento que ele fez escolhas que não agradaram ao Senhor, não agradaram aos seus pais. Mas se nós virmos o final da vida de Sansão, isso é maravilhoso. Por quê? Porque a santificação todinha da esposa de Manoá, aquilo que ela fez, que ela se separou, ou seja, o testemunho que ela deu dentro de casa, junto com seu esposo ao longo da vida, o Senhor cumpriu a promessa dele de salvação. Ainda que em circunstâncias difíceis, mas se o Senhor tem uma promessa, um projeto de salvação dentro da nossa casa, para os nossos filhos, se o Senhor falou isso com você que está nos assistindo, creia. Independente da circunstância que você esteja vendo hoje, porque nós vivemos por fé e não por vista. Então o Senhor vai operar a maravilha que Ele prometeu. Amém. Que bênção, né? Que mais uma mulher que tem nos ensinado muito, né? Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas gostaríamos ainda que André e Eveline pudessem se despedir, deixar algum recado para aquelas que nos assistem. Podem deixar o recado que vocês desejarem. Bom, é muito importante nós guardarmos esse ensino na nossa vida para que nós tenhamos na palavra de Deus o exemplo para viver, né? Tudo que o Senhor deixou escrito na sua palavra é para o nosso ensino. E nós que vivemos a experiência
do Espírito Santo de Deus na nossa vida, guiando-nos em todas as coisas, nós sabemos que aquilo que Deus falou conosco a respeito da nossa casa, o Senhor vai cumprir. Então, quando o Senhor nos dá essa oportunidade de termos essa conversa aqui sobre a esposa de Manoá, é para nós vermos aqui, o Senhor falou, o Senhor cumpriu. Mas entre aquilo que o Senhor falou e o cumprimento da palavra do Senhor, qual foi o comportamento dessa mulher? Então, nós vamos seguir esse comportamento, porque aquilo que ela fez, e ouvir a voz do Senhor, levar o seu marido a uma experiência, ser submissa, permitir, até levar o marido a exercer o sacerdócio dentro da sua própria casa, viverem uma operação de maravilha no seu ventre, de gerar um filho, de saber que Deus a escolheu, independente das suas deficiências, independente dela não ter capacidade de gerar. Nós sabemos que aquilo que Deus quer operar dentro da nossa casa, na nossa família, na vida dos nossos filhos, o Senhor vai fazer. Nós devemos ser fiéis ao Senhor, cumprir a revelação que o Senhor vai obrar maravilhosamente, assim como Ele obrou na casa dessa família aqui, né? Amém. Amém. Diante disso que a Andréa falou, né? A Andréa acho que já completou tudo que precisava aqui, muito bom. Nosso trabalho não é vão no Senhor, a palavra fala isso, né? Então, é trabalhoso levar uma criança de 1 ano, 2 anos para a igreja, mantê-la quieta ali, reverente durante o culto, em todas as fases. Um adolescente, ter hoje a sabedoria para orientar um adolescente, um jovem com todos os desafios do mundo que nós vivemos. Então, manter o ensino que Deus nos deu, guardar a profecia e aplicar isso dentro da nossa casa, é fácil? Não é. É com oração, muitas vezes com lágrimas, com jejum, com orientação, com batalhas, com vitórias, mas o nosso trabalho não é vão no Senhor. O Senhor fez uma promessa, fez uma profecia àquela mulher, ele será nazireu até a sua morte, e o Senhor cumpriu a profecia. Então nós fazemos a nossa parte, como aquela mulher fez, os pais de Sansão fizeram, e Deus faz a parte dele para abençoar os nossos filhos e a nossa casa. Amém. Amém. A esposa de Manoá compreendeu o projeto de Deus e compartilhou com seu esposo. Manoá significa descanso, e o nosso esposo tem essa função, ser o nosso descanso e apoio. A Bíblia não cita o nome desta mulher, mas revela sua postura, atenta à voz de Deus, obediente, firme em sua fé. Que a glória de Deus se manifeste em nossa casa. Que o Senhor seja o nosso verdadeiro descanso. Sigam curtindo, compartilhando, comentando este programa no chat do YouTube. A todos, a paz do Senhor Jesus.